achei que a atuação foi boa. Assim, o Flamengo tinha desfalques, né? E o Bahia também. O Bahia também numa situação que precisa de resultados, jogando fora de casa agora na reta final da fase de grupos da Libertadores. Está num grupo mais difícil. O Flamengo não está num grupo tão difícil, mas criou um problema para si. E quinta-feira precisa vencer a LDU de qualquer maneira. Então você teve um jogo em que assim, claramente houve algumas escolhas estratégicas do técnico Felipe Luiz e também jogadores que ficaram fora até por uma questão física, sequência de jogos, no caso do Pedro voltando de lesão. E também não foi só isso não, acho que ele colocou o Bruno Henrique justamente para ter um cara mais ativo ali, pressionando saída de bola, algo que o Pedro não faz tão bem. Mas foi uma boa atuação, poderia ter feito até 2 gols no primeiro tempo, pressionou bastante o Bahia, conseguiu se plantar no campo do adversário. O Michael não fez um jogo ruim, deu assistência, acho que fez um jogo bem melhor do que ele vem apresentando. O Arrascaeta voltou a marcar, está numa ótima fase. Então acho que foi satisfatório, até porque ele teve problemas sérios, perdeu os 2 volantes do primeiro tempo. O Alan saiu e depois o Pulgar, os dois com dores no músculo posterior da coxa direita. E os dois hoje passando por reavaliação, podendo ser problema para quinta-feira. Ele pode na quinta-feira ficar sem os dois, vai ter que colocar o De La Cruz e Everton Araújo, o Léo Ortiz de volante. Ele vai ter que fazer escolhas importantes se os dois não puderem jogar. Então, problemas apareceram, né, durante o jogo. E ele teve que adaptar ali o time, voltar o Gerson para a função de volante, entrar com o Everton Araújo, colocar o Luiz Araújo na ponta direita. E teve que mexer no time, né, na estrutura do time. E o Bahia, no final, ainda lançou ali Cauli, Everton Ribeiro, colocou jogadores que vieram do banco para tentar uma reta final ali, quem sabe chegar a um gol de empate. Então, acho que foi uma boa atuação do Flamengo. Teve alguns sustos no final, normal, o Gerson foi corretamente expulso. Depois teve uma situação também que deveria ter sido expulso o jogador do Bahia. Uma situação idêntica ali, aquela sola. Quando o cara dá aquela solada e pega no meião, é cartão vermelho. Quando pega na chuteira, é cartão amarelo. É muito simples. Pegou ali, porque quando pega na chuteira, é uma disputa de bola, é o pé com o pé. É uma entrada faltosa, mas está na região ali da disputa de bola. Quando pega na canela ali, no tornozelo, essa é a recomendação que recebem os árbitros. Foi por isso que o Rodinei foi expulso contra o Flamengo, jogando pelo Inter, naquele jogo que foi uma decisão de brasileiro em 2021, valendo pelo Campeonato de 2020, na pandemia. Aquele que depois até o próprio Felipe Luiz revelou, né, numa entrevista, que ele e o Diego pediram para o juiz não expulsar o Rodinei porque ele é gente boa. Teve isso, né? O Inter pagou 1 milhão. O Inter pagou 1 milhão. Lembra disso? Pedir para não expulsar o jogador adversário porque é gente boa. Pelo amor de Deus. Aconteceu isso. Eles que falaram, não foi eu que estou aqui criando da minha cabeça. Enfim, mas foi a mesma coisa. Pisou no meião, um abraço. O Gerson pisou, tomou o cartão vermelho correto. O Daronco trava muito jogo, amarra muito jogo, mas não foi acho que não tem assim, nenhum motivo para grandes reclamações. Deu 13 minutos corretamente, não deu pênalti para o Flamengo no final, num lance muito inconclusivo ali, se foi um tapa na bola intencional ou não, muito interpretativo. Não entendi porque o Rogério Ceni saiu reclamando da arbitragem no final, porque ele está com raiva, porque ele perdeu os 16 jogos, 16, gente, jogos contra o Flamengo como técnico, ele perdeu todos. É impressionante, perdeu, não faz nenhum ponto, nem empata. Talvez isso o tenha irritado, mas não teve motivo para reclamar assim, nem um lado nem o outro. Até porque a expulsão do jogador do Bahia no final não ia mudar muita coisa ali, não foi isso que mudou o destino do jogo. Uma reclamação ou outra, mas não foi o árbitro que definiu o jogo, o Flamengo não tem muito o que reclamar, o Bahia também não. Mas acho que o jogo foi bom, acho que a atuação foi boa. Sobre o Arrascaeta, eu já trouxe essa informação já há muito tempo, que o Flamengo não vai, o Flamengo ia ouvir o empresário, mas não vai discutir a renovação agora. Por uma razão muito simples, o contrato dele vai até o final do ano que vem. E ontem o Boto ainda falou com os colegas lá que estavam no Maracanã, os jornalistas, e deixou claro, olha, a prioridade é renovar o contrato do Varela. Por quê? Vai terminar no final do ano, daqui a mais 1 mês e pouco, 2, ele pode assinar um pré-contrato. A gente quer que ele continue no Flamengo. E depois vem outros jogadores que eventualmente têm compromisso para terminar. O do Arrascaeta termina no final do ano que vem. Então essa discussão é para primeiro semestre do ano que vem. E aí você vai ter uma noção de, por exemplo, até agora, inclusive, eu fiz os comentários aqui, também no meu canal e tal, sobre essa questão da Arrascaeta, que houve uma discussão, né, do gol que ele perdeu lá contra o Central Córdoba. Uma pessoa relevante, digamos assim, do Flamengo, me disse que, para mim, acho que ele chegou sem perna na jogada. Eu acho que não, ele perdeu aquele gol que ele tentou um toquinho de sinuca, que é aquela tacadinha que ele dá muito bem, o goleiro pegou. E aí a preparação física do Flamengo mandou para mim, por intermédio da assessoria de imprensa, várias informações sobre o acompanhamento que eles fazem com o Arrascaeta. Tem uma preparação toda especial com ele, para que ele não se machuque, para que ele possa render. E até taticamente, o Felipe Luiz está encontrando ali um posicionamento um pouco mais à frente, onde ele se desgasta menos, busca os espaços onde ele pode jogar. Por isso também está fazendo mais gols, né?
Talento não falta ao jogador, mas ele tem uma questão física importante. E esse período de ótima fase ainda é muito curto. É preciso você fazer uma avaliação ao final da temporada. Então, se ele conseguir manter esse ritmo, algo próximo disso, durante todo o ano, é claro que ele vai se colocar numa situação em que vai haver um interesse maior em renovar o contrato. Mas se ele voltar a se lesionar durante o ano, tomara que não aconteça, claro, ninguém torce para que isso ocorra, é claro que se desvaloriza. Veja o caso do Rodrigo Caio. É mais grave o caso, claro, do Rodrigo Caio. Por que não renovaram? Porque ele não conseguia jogar. Então, para discutir uma renovação de contrato, você tem que ter uma real noção de qual a situação do atleta. E se o contrato acaba no ano que vem, por que o Flamengo vai renovar o contrato agora? É a mesma discussão que houve lá em 2023, quando queriam renovar o contrato do Gabriel, que terminava no final de 24. Ainda da gestão do Rodolfo Landim. Em outubro de 23 começaram a discutir a renovação do Gabigol, que tinha 15 meses de contrato. No caso do Arrascaeta tem mais ainda. Né? Ele tem o quê? 12, 18, 19, tem 19 meses, quase 20 meses de contrato. É muito tempo. Tem sentido. Mais de 1 ano e meio. Mais de 1 ano e meio. Não tem sentido renovar o contrato agora. Não tem cabimento. Ele já renovou lá atrás, ganhou um aumento e tal, ganha muito bem. E não tem que ficar zangado. O Flamengo não é obrigado a renovar. Essa é uma relação profissional, gente. Profissional. Aí vamos imaginar que ele não consiga ter um bom rendimento. Aí você renovou o contrato por mais não sei quantos anos. Então, assim, está certo o dirigente, no caso, o José Boto, deixando bem claro, não vamos discutir isso agora. Ouviu o empresário, tem que ouvir, até por educação. E olha, agora não é o momento. Vamos discutir isso lá na frente. Certo? É assim que funciona. Né? O jogador está com o contrato em vigor. Agora começa a gente a vazar coisa, que o jogador ficou decepcionado. Então é problema dele se está decepcionado. Ora, bolas. E quando ele está machucado e não consegue jogar? E quando ele fracassa num jogo, joga mal e o Flamengo é eliminado? Como foi, por exemplo, nas 2 últimas edições da Libertadores e nessa agora, quando o Central Córdoba, o Flamengo se complicando. A torcida fica decepcionada. Como é que faz? Isso não tem sentido. A renovação tem que ser discutida no ano que vem. Daqui a 1 ano, até menos, até faz sentido. De acordo. Aí você vai avaliar o jogador, o momento do jogador, como ele está. Agora, por enquanto, cabe a ele o quê? Jogar o melhor futebol possível, fazer tudo para continuar tendo uma condição física adequada, porque ele vai se valorizando. E aí ele pode, evidentemente, negociar em condições muito mais favoráveis do que se ele tiver, vira e mexe, desfalcando a equipe ou saindo com 10, 15 do segundo tempo, se arrastando em campo, como aconteceu várias vezes. Várias vezes. Ô, Mauro, até o ano passado. Mauro, quando que ele pode assinar um pré-contrato com outro clube? Tem? Quando é que é mesmo? Faltando 6 meses, julho do ano que vem. Começo de julho do ano que vem. Né? Ou final de junho, começo de virada de junho para julho do ano que vem, os 6 meses finais de contrato, para 2027. Então falta mais de 1 ano, não tem sentido negociar isso agora, não tem o menor cabimento, até porque é um risco, analisando friamente, é um risco. Aí você faz um contrato de mais 2, 3 anos, e se ele não consegue ter um bom rendimento? Aí você deu um aumento, um contrato maior, o jogador não consegue jogar. E aí? Você comprometeu uma receita remunerando o jogador que não vai te dar retorno. Gente, isso é relação profissional, isso não é caridade nem de um lado nem de outro. É uma relação profissional. Simples assim. Então, quando o cara consegue jogar bem, o cara se valoriza. Quando o cara não consegue jogar, não está bem, ele se desvaloriza. Acontece com todo mundo. Assim é o futebol. Então, não tem muito o que discutir. A gente não sabe nem o que vai acontecer. De repente, ele pode receber uma proposta também, que pode ser interessante para ele. Né? Por exemplo, eu acho quase impossível que ele vá para a Europa, nessa idade e pela questão física. Mas nada impede que, de repente, um Emirados da vida, um Catar, se interesse por ele. Um time dessa região, onde você tem competições de menor intensidade, com intervalos maiores entre os jogos, condição muito mais suave para jogar futebol e remuneração melhor, né? Pode acontecer de surgir uma proposta, ele pode se interessar, aí o Flamengo negocia, quer dizer, depende. E se por acaso surgir alguma coisa interessante para ele, para 2027, nesse período aí que você está perguntando, ele pode até negociar. Não, eu não quero renovar com o Flamengo agora, porque eu vou ficar livre, eu vou lá, por exemplo, para os Emirados em 2027. Ele tem esse direito também. É isso, é assim que funciona. Agora, a decisão do Flamengo é correta e mais. Sabemos que o Flamengo vai buscar um jogador, pretende pelo menos, né, da posição dele agora na janela do meio do ano. E a ideia é ter um jogador mais jovem que joga na função. Ou seja, é uma sombra para o Arrascaeta, alguém que vai disputar a posição com ele. E é bom, eu acho bom. É saudável, você não pode ficar dependendo só de um jogador. E o torcedor tende a se iludir um pouco com uma fase muito boa de um jogador que é excelente, mas que você só vai ter a certeza de um ótimo rendimento, de uma regularidade, após um determinado período que ainda não foi percorrido. É preciso esperar um pouco mais. Se ele jogar assim direto o ano inteiro, excelente, muito bom, mas não sabemos como vai ser. E cabe ao dirigente analisar a coisa de maneira fria e não com paixão.
E está correto. Acho que nisso o dirigente está correto. E tem um detalhe, fiquem atentos. O Flamengo tem um dirigente hoje, o José Botto, que chegou no começo do ano, mas praticamente não contratou só o Juninho. Ele não teve orçamento para contratar jogador caro, nada disso. O Flamengo, no início da gestão do BAP, era freio de mão puxado, analisando qual o legado, a herança de Rodolfo Landim. Até muitas críticas foram feitas por pessoas da gestão com relação à situação financeira do clube, compra do terreno para o estádio, tudo isso, né? O Alcaraz, por exemplo, está com um pé fora do Flamengo. Ele atingiu a meta de 6 jogos, só que eu descobri ontem que, além dos 6 jogos, tem algumas outras metas a serem atingidas, de passe para gol, gols marcados. Ele ontem deu uma assistência para o Beto na vitória de virada do Everton por 3-1 sobre o Fulham fora de casa, em Londres. Saiu aplaudidíssimo pela torcida do Everton e tudo mais. Ele deve ficar. Talvez nem seja no Everton, porque se ele não atingir essas metas, eu não conheço os detalhes, não consegui descobrir, que é uma coisa ali que eles não revelam, mas se ele não atingir as metas, o Flamengo não fica obrigado a negociar o jogador com o Everton. Então pode até negociar com algum outro clube que se interessa. E segundo as fontes rubro-negras que a gente conversa, existem 2 times, pelo menos na Inglaterra, que já se manifestaram interessados no Alcaraz. Então a tendência é esse jogador render um dinheiro para o Flamengo, tá? Ele deve ser negociado na janela, se não com o Everton, com algum outro clube. E isso já pode viabilizar contratações, talvez, né? O Wesley pode sair. Proposta por ele é esperada no meio do ano. E aí o Flamengo vai ter condições de ir ao mercado. E aí ele vai poder buscar jogadores da maneira que ele pensa. Porque todos que lá estão são jogadores da gestão passada. Então, eu entendo que o trabalho desse dirigente, ele ainda não se consolidou. Porque ele chegou no começo do ano, ele não foi quase ao mercado. O Juninho foi uma contratação mais barata, um jogador de um time pequeno no cenário europeu, o time do Azerbaijão, grande no país, mas pequeno na Europa, que ainda não conseguiu se firmar, que eu acho também que tem que ter um pouco mais de paciência, tem tido muito pouca oportunidade, fez uma bobagem no jogo da quarta-feira, tentando cavar um pênalti numa situação que ele poderia ter finalizado, quando saiu na frente do goleiro, mas parece estar um pouco sem prestígio, parece que é o último da fila, um dos últimos, né? Na hora de ter oportunidade na equipe, talvez até pelo momento dele, enfim, é a opção do treinador. Mas o trabalho desse dirigente, ele vai começar a ficar mais claro para a gente nessa janela, com eventuais chegadas e partidas. Eu já contei aqui a história, já tem o quê? Uns 25 dias. O Flamengo vai buscar um ponta, quase um mês que eu trouxe a informação, vai buscar um ponta que seja um jogador que drible e consiga jogar também por dentro, não jogue só no corredor, né? Para fazer o lado do campo. E os caras que têm mais chance de sair, desde que haja mercado para eles, seriam Michael e Cebolinha, pela característica. Jogadores destros que jogam pela esquerda. Eles querem um jogador que tem uma outra característica. Isso tudo vai até já a intervenção do dirigente, o perfil dos jogadores que eles buscam. E eles querem jogadores que tenham mais, entre aspas, saúde, condição física. Você vê o Plata. O Plata tem um prestígio danado com o Felipe Luiz. E não é por acaso, ele de fato é um jogador bem interessante e importante. De novo está machucado. Cebolinha se machuca toda hora. Michael já andou se machucando. Impressionante, cara. Os caras se machucam toda hora, né? Ontem 2 volantes saíram machucados. Eu vou até levantar esse assunto depois, porque primeiro eu vou falar sobre o jogo também com o Vamp e com o Piperno, mas eu acho que contradiz muito essa tese, né, de que quer jogador jovem inteiro, quando tá certo com o Jorginho, né? Porque o Jorginho tá com 33 anos, vem de algumas lesões aí pelo Arsenal, pode ser uma baita negociação, tá? Pode ser um reforço. Agora, vai de encontro a isso, né, Mal? De que o Flamengo agora quer jogador que tenha mais perna, jovem, que se lesione menos. Tá acertado com um cara de 33 que vem de 2 lesões seguidas no Arsenal. Mas ele não tem um histórico de lesões assim grave, não. Teve lesão agora, mas ele não tem um histórico de lesões importantes, né? Aí uma outra questão. Eu estou falando dos jogadores que eles querem para essa função, tá? Agora, o Jorginho é outro caso. Eles querem o Jorginho porque é um jogador muito acima da média, né? O Jorginho é um jogador muito acima da média do futebol brasileiro. Aí estamos falando de um jogador que já figurou entre os principais meio-campistas do mundo, um cara que já figurou entre os principais jogadores de temporadas europeias e que vem de um futebol mais intenso do que o nosso aqui no Brasil. Ele vem da Premier League. Ele vem de um futebol muito mais intenso, está acostumado a jogar numa rotação alta. Então é outra história, quer dizer, ele já é um veterano, sim, e outra coisa, é caro, vai custar caro por mês, né? Porque vai ter um salário alto, com luvas e tudo mais, mas não tem pagamento de multa rescisória. Tem isso também. Né? Algum jogador mais jovem que não vai estar livre, você tem que pagar a multa rescisória. E o Jorginho você vai diluir ali o que vai pagar para ele ao longo da temporada. O Flamengo precisa de jogador de meio campo, sem dúvida.
Tem pouca gente no meio campo. Você vê ontem, não tinha outra opção. Gerson recuado e entrou Everton Araújo. Meio de semana, se os dois volantes voltam o De La Cruz, ele pode botar Gerson e De La Cruz, pode botar Everton Araújo e De La Cruz. Como é que ele vai trabalhar ali? Ele não tem um Alan e não tem um Pulga. Talvez não tenha, aliás, para ser mais preciso. Eu acho que falta ali mais opções para essa temporada inteira, né, de jogadores da função. Mas para essa posição, eles querem jogadores assim, com esse perfil. E o Jorginho teve uma lesão recente, mas não tem um histórico de contusões graves e tudo. Ele Estou vendo aqui, Maldo, tá jogando o Liverpool e Arsenal. Estão jogando, tá 2-1. 2-1 e ele não tá nem no... Não foi nem relacionado, acho que por causa da... Né? Não, mas ele foi para a Champions League. Não, na campanha... Hoje não, é que ele já tá de saída, né? Tá de saída. Ele tá de saída, inclusive vai ter Faltam 3 rodadas só. Vai ter uma reunião Faltam mais 2 jogos, né? Depois dessa. Mais 2. Essa 36ª. Ele vai haver uma reunião, provavelmente nos próximos dias, lá em Londres, entre a diretoria do Arsenal e o representante do jogador, justamente para discutir a rescisão contratual, tá? Acertando a rescisão, ele deve acertar com o Flamengo. Não está assinado ainda. Não tem pré-contrato. É contrato. Pré-contrato seria no começo do ano. É contrato. Contrato, agora, a partir de quando? Né? O Flamengo não pretende pagar um centavo a mais além do que está oferecendo. Ou seja, se ele puder rescindir com o Arsenal, o contrato vai até o final de junho. Se ele puder rescindir ao final desse mês de maio, o Flamengo passa a pagá-lo a partir de 1º de junho e ele vai para o Mundial de Clubes. Se porventura o Arsenal não o liberar, obrigar a ficar vinculado durante o período de férias, que é junho, eu digo isso porque o Arsenal tem que pagar a ele bônus por classificação para Champions, itens que estão no contrato. E se ele não cumprir o contrato, o clube inglês pode falar, tá bom, rescindo agora, mas não pago. Ou ele abre mão de uma grana, né? Ou então o Arsenal vai ser legal com ele e falar, não, eu pago, está de férias, já rescindo o contrato, segue seu caminho, acabou. Essa conversa não houve ainda, deve acontecer nos próximos dias. A partir daí, aí pode acontecer a assinatura de contrato. Existe digamos assim, um acordo muito bem encaminhado, mas não está assinado, não está totalmente fechado. Está perto disso. Perto não significa que está fechado. Você pergunta para mim, você acha que o Jorginho vai jogar no Flamengo? Acho que sim. Agora, ainda não está acertado, né? E nos próximos dias tem essa questão. E o Flamengo não pretende cobrir valores que eventualmente lhe deixe de receber para que rescinda antes. Quer jogar o Mundial? Eu tenho isso aqui para você. Não quer? Tudo bem e tal. Talvez só venha em julho. Isso tudo nos próximos dias deve ser definido quando o Arsenal se reunir com o representante do atleta em Londres para tratar desses detalhes. É isso aí que está pegando. Ele pode ter ainda uma proposta da Arábia Saudita, mas está ficando muito curto prazo e o clube que estaria interessado, que é o Neon, que é o time que veio da 2ª divisão, ainda não conseguiu formalizar uma proposta. Então, a do Flamengo continua sendo a proposta que ele tem, a melhor. Então a tendência, a não ser que aconteça alguma reviravolta de última hora, é que ele vá para o Flamengo sim. Agora quando e tudo, a gente deve saber nos próximos dias. É provável que no domingo que vem a gente venha aqui falar, já como o Jorginho, jogador do Flamengo, faltando a assinatura do contrato, mas já com tudo assim, definido. E a gente estava falando do Arrascaeta, o velho Vamp, você que é da posição, né? O Arrascaeta, ele tem uma qualidade muito acima da média no futebol brasileiro. Ele está muito à frente dos outros tecnicamente, né, na minha opinião. Só que nos últimos anos foram muitas lesões, ele fisicamente não mostrava muita força. Agora, Vamp, o Arrascaeta tem, nesse momento, 7 jogos, 7 gols, 3 assistências nesse Brasileirão. Ele é o artilheiro do Brasileiro e o líder em participações para gol. Vamp, o que falar dessa fase do Arrascaeta? E outra, dá para confiar que nesse ano o Arrascaeta vai ser o Arrascaeta de 2019, de 2020? Porque nos últimos 2 anos foi uma decepção. Ele tinha lampejos, mas ficava muito em departamento médico, muitas vezes não acompanhava o ritmo de jogo, ele jogava em outra velocidade, só que tá voando nesse começo de Brasileiro, né, velho Vamp? E o Gerson diminuindo, é preocupante. Porque o Gerson estava jogando muito e não está jogando tanto nesse momento, Vamp. Eu não acho que o Gerson está em baixa, não. Talvez outros jogadores... De tanto a gente ver o Gerson jogando bem, em um momento que ele oscila em algum momento da partida, aí pode estar falando por isso. Em relação ao Arrascaeta, o staff dele, se quiser agora, tá certo. Vai pegar agora o quê? Esse momento, vamos tentar logo meter 3 anos de contrato aí, aumentar o salário
e se garantir aí. Mas eu acho que eu vou naquela onda do modo mesmo. Faltam 19 meses. Por que essa pressa toda? Tem aí a temporada toda aí, ó. Estamos em maio de 2025. Na verdade, né? Na verdade, não é pressa. É o Arrascaeta, né? É o empresário do Arrascaeta. Então, é isso que eu tô falando. O staff do Arrascaeta. E da notícia. Eu tô falando isso mesmo, não é o Flamengo. O Flamengo não tem que ter essa pressa, não. Tá recebendo em dias, tem contrato. Tem mais um ano, 19 meses de contrato. Só em junho, julho do ano que vem pode assinar com outra equipe. E eu duvido que qualquer outra equipe faça o que o Flamengo faz pelo Arrascaeta. E ele gosta do Rio de Janeiro. Não é qualquer time. Não é qualquer time, é um time diferenciado dentro da América do Sul. Pega um avião aqui, 2 horas e meia tá no país dele. Né? Só se for uma proposta de um caminhão de dinheiro pro Arrascaeta. Mas se vê esse caminhão de dinheiro pro Arrascaeta, do mundo árabe, não sei, qualquer lugar que venha, China, até mesmo da Europa, tem que pagar pro Flamengo a rescisão. Tem que pagar. Então não precisa dessa pressa. Ele vive de novo um grande momento. É um jogador, camisa 10 mesmo, que fazem falta hoje no no futebol brasileiro. Você pega os camisa 10 aí, estilo Arrascaeta, talvez o Matheus Pereira, que tem uma qualidade de 10, o Rafael Veiga, não são muitos, né? Camisa 10 dentro do país. O Everton Ribeiro. Então não é necessário. Agora, os staffs hoje, os escritórios, tipo, quer ver, parece que só tem um atleta. Tem uma equipe por trás. Por exemplo, a equipe que fez o contrato do Depay tá de parabéns. O clube aceita, topou. O cara vai botar lá, meu perna, eu quero isso. Parece aquele show que, vamos supor assim, teve a Lady Gaga agora no Rio, não foi? Lady Gaga quer no camarim 1000 toalhas, 78 maçãs, 3 caixas de champanhe. Aquele negócio que se pede pra show, que o cantor chega, nem olha nada, vai lá, sobe no palco, canta, já pega a moeda adiantada e vaza. E vai, o Estado pede um monte de coisa. Né? De cantor é a mesma coisa. Tá vendo? O menino tá no bom momento agora. Vamos lá ver se essa diretoria nova topa aí, faltando 19. Vamos renovar aqui, dar um aumento, dar um bônus. Que nem agora eu tô vendo, Vinícius Júnior. O contrato acaba, eu acho que é o ano que vem. Ambas as partes já concordou, Vinícius Júnior. Hoje ele é o maior salário, mais do que o Mbappé dentro do clube. Só que ele vai ganhar um bônus, porque se o Real Madrid não pagar esse bônus para ele, ele fica livre. Ele vai fazer a mesma coisa que o Mbappé fez com o Paris Saint-Germain. Vou segurar e na hora eu pego o bônus todo para mim. Não é o caso do Arrascaeta, porque ainda falta 1 ano e 19 meses e tem que estar bem, né? Tem que estar bem para você pedir isso tudo que você quer. Não por 7 jogos. Ele é artilheiro do Campeonato Brasileiro, acho que tem 6 e 1 na Libertadores, né? Você falou aí 7 gols. Então um pouco de paciência. E voltar a ser o que vai ser, a gente só vai ver quando tá jogando, pô. Quando tá jogando. Tem a temporada toda aí de 2025. É o melhor jogador em atividade no Brasil nesse momento, Vamp? No momento, o Arrascaeta pode ser o principal jogador do Brasil ou não? Tem jogadores, tem, por exemplo, o Alan Patrick também sofre disso. O Inter deu uma caída. O Alan Patrick vem jogando bem, a começo de temporada. Tá tudo muito recente, Tico, pra gente falar que o Arrascaeta voltou a ser o melhor jogador do Brasil. Ainda não, estamos em maio. Na verdade, Vamp, ele tem 7 gols no Brasileiro, sim, tá? Ele é o 7 no Brasileiro, então. 7. Não, porque eu vi que ele fez gol na Libertadores, eu contei com aquele lá. Ele é o artilheiro do Brasileirão com 7 gols e o Verratti, coitado, que não deve aguentar mais sofrer com o Vasco. Meu Deus do céu, esse cara faz gol todo jogo o Vasco apronta e sofre a derrota. O Verratti mais uma vez fez gol, o Vasco conseguiu perder com um jogador a mais, gente.